Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Nós da Universidade do Futebol, todas as semanas preparamos um bate-bola com você, para você, com pessoas que fazem e transformam toda essa indústria. Se inscreva nos nossos canais, agora no YouTube temos os vídeos completos e também no Spotify. Se você se inscrever, se der like, você todas as semanas vai ficar sabendo das novidades. Também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso e a gente vá transformando essa indústria do futebol. Hoje conosco uma pessoa muito especial, uma amiga da casa, Thaís Toledo. Thaís é formada em serviço social, com pós-graduação, com especialização em mediação de conflitos. A Thaís, ela atua hoje dentro de uma consultoria que se chama Acessos. Acessos é especializada em práticas humanizadoras. Muito bem-vinda, Thaís. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Olá, Elô. Obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês e é uma honra. Agradeço bastante. Vamos começar a bater essa bola? Explica para a gente um pouquinho qual o papel dos serviços sociais e quais são os outros serviços e as outras responsabilidades que esse profissional tem dentro de um clube de futebol. Legal, Elô. O papel do assistente social em um clube de futebol, ou um projeto social, enfim, várias frentes, é assegurar que os direitos sejam protegidos, garantidos, né, desses jovens atletas, meninos ou meninas, nesse processo de formação. Ou seja, que nessa jornada no esporte de alto rendimento, no caso, seja uma jornada segura e sadia, né, para que ele não tenha uma violação de direitos nesse processo todo. Além disso, uma atenção, um dos nossos objetivos é ter uma prioridade de atenção não só para o indivíduo, olhando para aquele indivíduo que é um sujeito de direitos, né, que ele tem autonomia, para ele ter liberdade em todo o processo de decisão, né, e de participação. Além disso, envolver a família, então assistir essa família, o perfil dessa família, qual é a configuração dessa família, a dinâmica familiar, entender em que contexto, né, está essa família, em que território está essa família, levantar alguns tipos de demanda social para fazer alguns tipos de articulação, encaminhamento, e além de tudo isso, fazer um trabalho de articulação com a rede. Né? A rede, a gente chama de todos os atores que estão presentes nesse processo de formação, seja interno ou externo, ou seja, dentro do clube, seriam todos os profissionais envolvidos nesse processo de desenvolvimento, e fora do clube, envolvendo as políticas públicas, né? Então, envolvendo todos os equipamentos e políticas que estão a dispor ali das demandas que possam vir a ocorrer. Thaís, puxando ainda esse gancho, um dos princípios, dos 4 princípios da governança, equidade, transparência, prestação de contas, vem a responsabilidade social. Serviço social é parte dessa responsabilidade, então? Sim, com certeza, Elô. Eu considero que o serviço social é parte, né, da responsabilidade social, porque a responsabilidade social é a atenção prioritária também aos agentes, funcionários, atletas internos, né? E se eu não estou assistindo essas pessoas de maneira responsável para que eles realmente tenham todas as suas dimensões ali sendo desenvolvidas, né? Seja na parte física, intelectual, social, cultural. Então, pensando também nas legislações que vão garantir ali os seus direitos e os seus deveres, então o serviço social, sim, é um cooperador para que a responsabilidade social ela esteja em atividade. Maravilha. Medina. Thaís, eu assim, acompanho o teu trabalho já há muito tempo, né? E uma coisa assim que salta aos olhos, assim, uma característica que eu acho assim muito interessante da tua abordagem, né? É como assim uma agente facilitadora no processo interdisciplinar que se realiza dentro dos clubes, né? E você não adota aquela abordagem, vamos dizer assim, mais segmentada, né? Muitas vezes até fragmentada, como a gente costuma criticar, né? Como é que é? Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que é esse trabalho assim de facilitadora desse processo interdisciplinar que deve ocorrer
num clube de futebol? Bacana, professor. Numa perspectiva de cooperação, né? Considerando que o papel de serviço social é também articular com todos esses atores, né, nesse processo de responsabilidade e dividir, compartilhar a responsabilidade, considerando que a responsabilidade daquela criança e do adolescente em qualquer espaço, inclusive no nosso país, é de todos nós, né? Então, é de todas aquelas pessoas que estão ali, é da família, são das políticas, é da comunidade, então a gente tem que compartilhar responsabilidade. Como que a gente vai fazer isso na prática? Eu gosto de 2 princípios que na prática faz muito sentido para mim, que o primeiro é aproximar para compreender. Então, assim, para eu conseguir envolver, que seria o próximo passo, esses atores todos, que são os profissionais das diversas áreas do conhecimento, eu preciso aproximar dessas áreas, desses profissionais, entender quem são essas pessoas, no que elas acreditam, quais são os objetivos de trabalho dessas pessoas, como que funcionam os processos de trabalho dessa pessoa, quais são as crenças, inclusive, que ela acredita com relação a esse processo de desenvolvimento todo. E aí, quando eu começo a entender tudo isso, porque me aproximei, eu vou conseguir envolvê-los no meu processo, eu vou entender como que eu vou conseguir envolver, de repente, o psicólogo, o nutricionista, o pessoal da captação, um treinador, um preparador físico. Eu vou pensar em estratégias que eu vou conseguir envolvê-los, seja num programa, num projeto, em uma temática sobre... num processo educativo, socioeducativo, ou na construção de uma política disciplinar, ou na construção de uma política de proteção aos direitos da criança e do adolescente. E aí, quanto mais eu envolvê-los, eu vou conseguir sensibilizá-los, né? Então, porque a sensibilização, ela não vem, na minha opinião, da informação, né? Então, não vai adiantar eu bater lá na porta, né, daquele profissional e criticar a maneira dele pensar, que absurda essa pessoa, não leva em consideração o direito, não tem respeito com o indivíduo, né? Então, acho que para eu quebrar esse tipo de paradigma, primeiro eu preciso envolver as pessoas, sensibilizar as pessoas e, no fundo, construindo de maneira conjunta, com certeza os nossos resultados vão ser mais significativos. E Thaís, você, que tipo de dificuldade assim que você encontra? Porque nós sabemos, a gente convive aí, não só no futebol, mas na sociedade de uma forma geral, a gente ainda fragmenta muito as coisas, o conhecimento, né? Então, tem muito aquela coisa cheia de dedo, né? Não, a gente vai conversar tal, mas não entra na minha área, né? É uma coisa assim, meio de milindre que dificulta um pouquinho, porque nós não temos essa cultura ainda de ver o todo, né, e todos trabalharem para que esse todo melhore, né? Cada um vê que acha que trabalhando bem a tua parte, o todo vai funcionar bem. E a gente sabe que na prática não é assim que acontece, né? Eu queria que você falasse assim, um pouco sobre essa cultura vigente, a dificuldade. Você tem N estratégias para tratar disso, você já citou isso, inclusive, na primeira parte, né? Mas como que é isso, né? Queria que você aprofundasse um pouquinho mais isso, e se uma profissional de serviço social ela teria condições, trabalhando no clube, de fazer esse trabalho, né? Que não seja assim, um trabalho feito por uma profissional como você, por exemplo. Tem. Eu vou até responder de maneira ao contrário aí a sua pergunta, mas sim, qualquer profissional de serviço social, ele está, na verdade, formado, ele é formado e capacitado para mediar essas relações, então ele realmente tem que identificar quais estão todos esses atores presentes nesse meio, nesse espaço que ele, no caso, está atuando, e sim, ele tem, sim, capacidade, inclusive competência, para gerenciar não só as informações, né, e as responsabilidades, as diferentes responsabilidades. Então, entender qual é o papel de cada um nesse contexto, né, e a partir daí, como que a gente pode trabalhar de maneira conjunta e coletiva. De fato, professor, eu também sinto uma resistência grande, né, em vários espaços, em vários clubes, aí, agremiações, às vezes a gente sente, sim, um pé atrás, né, uma resistência de um profissional ou outro, principalmente com relação, às vezes, à comissão técnica, né, que é como, em alguns ambientes a gente sente como, de fato, como se fossem coisas separadas e diferentes, né, então é campo e fora do campo, campo e extracampo, tanto que em alguns clubes ainda se chama de extracampo, né, então é como se fosse uma coisa lá e uma coisa aqui. Né? Mas aí a gente tem que pensar realmente nas estratégias de aproximação. Eu acho que quando a gente deixa a responsabilidade no outro, né, a gente vai ficar se justificando, né, vai dar justificativa por não trabalhar de maneira conjunta, coletiva.
Mas quando a gente entende que essa responsabilidade é nossa, a gente vai criar mecanismos para conseguir a participação deles nesse processo. E, sinceramente, assim, na minha prática, algumas coisas muito sutis faz muita diferença, como, por exemplo, o profissional, se a gente entende de fato que cada um é importante, que eu acredito que sim, e se a gente deixar que esse outro profissional entenda que eu acho que realmente o papel dele é muito importante, um passo enorme já foi dado. Porque geralmente existe um distanciamento das áreas. E aí esse distanciamento é aquela coisa meio de competição, entendeu? Isso é meu, aquele é seu e tal. Quando eu tiro um pouco essa minha capa e vou lá, olha, eu preciso de você disso. Eu estava pensando em criar um processo de acompanhamento escolar dos meninos, estou dando um exemplo, e eu percebi que se a gente não fizer isso de uma maneira coletiva, eu não vou conseguir atingir um resultado. Será que eu posso contar com você? Muito dificilmente o treinador, o preparador físico, ele vai falar que não. Ele vai falar, posso, como que eu posso te ajudar? Aí, ó, eu pensei nisso, assim, assado e tal, porque fulano já tá cooperando dessa maneira, a família está ajudando dessa, o psicólogo está ajudando desse, e que se você poderia fazer assim, o que você acha? E a partir disso, claro, a gente vai construir uma nova ideia, né? Porque ele também vai trazer a visão dele sobre a lente dele, que é diferente da minha. Não é uma questão de certo e errado, né? Então, acho que sair um pouco desse pensamento até tradicional, né, de julgamento, lembrando que a formação do outro é muito diferente da nossa. Eu falo muito para os profissionais, quando a gente está discutindo de maneira coletiva, e alguns profissionais, colegas, às vezes trazem, mas eu tenho muita dificuldade, porque fulano disse isso. Eu falei, sim, mas ele não teve a mesma formação que nós. Imagine se a gente tiver que ir em um evento explicar sobre a função do treinador. A gente não vai saber falar, porque a gente não teve essa formação. A mesma coisa se dá, né, quando o profissional, a gente julga a conduta, o comportamento, né, do outro profissional com relação ao atleta. Então, é a gente que está ali para ajudar as pessoas, para cooperar com esse processo de humanização no sentido de um olhar responsável para esse indivíduo, menino ou menina, que está em desenvolvimento. Muito bom. Thaís, a gente recebe aqui nesse espaço várias pessoas ligadas ao futebol aí que enxergam esse esporte realmente como um agente de transformação, como algo que vai muito além dos 3 pontos, né? E muitas das pessoas que passam por aqui citam um ponto que é a robotização do jogo de meninos e meninas de 13, 14 anos, né? Que são quase que obrigados a trabalhar ali de forma uniforme, copiando modelos de jogos muitas vezes europeus, isso inibindo a criatividade, a liberdade de meninos e meninas que são quase crianças, aí, na minha opinião, né? Eu acho que isso aí pode até afetar a própria formação desses indivíduos. Como é que você vê isso aí na sua função, Thaís? Eu concordo plenamente, Rafael, porque além de inibir a criatividade, a capacidade de tomada de decisão, de construção, ainda você não está dando autonomia, né? Então, na verdade, a gente pode muito mais atrapalhar o processo como um todo do que ajudar, na minha opinião. Até porque nas nossas práticas a gente percebe uma enorme diferença, por exemplo, independente da faixa etária, mesmo com crianças de 11 até adolescentes de 16, quando eles têm a liberdade de tomar decisão, seja para construir uma política de regulamento do alojamento, seja para construir uma política disciplinar do clube, funciona muito bem. Primeiro, a política fica melhor desenvolvida. Segundo, eles participam e se comprometem muito mais e se sentem com autonomia e capacidade de gerenciar a vida deles. O que a gente está ensinando para eles? Que eles conseguem tomar decisões responsáveis, né? Então, quando a gente leva algo pronto, eu sinto muito isso com relação a regulamento. Então, quando a gente ressignifica essa coisa de trazer um caderno, uma cartilha, a partir de agora aqui está tudo escrito que você pode fazer ou não. E se você fizer isso, você vai ser descontado o salário, você vai sair do jogo, você vai não sei o quê. Mas assim, ninguém explicou por que tem aquela regra. Então, por que não sentar com eles, entender cada uma dessas regras, como que a gente pode ressignificar, inclusive a linguagem, para que possa ser, inclusive, acessível, e que possa realmente fazer sentido naquele ambiente, naquele espaço, e principalmente para eles, que é o público-alvo, né, daquele espaço todo. Então, na minha opinião, Rafael, eu acho muito que não faz muito sentido, pelo menos na minha prática, assim, levar algo pronto.
Mas só complementando, você consegue, na sua consultoria, você já chegou a ter essa troca com o profissional da base? Você tem essa aceitação do lado de lá, sim? Sim, o que acontece, Rafael, é que aqui na Acessos, os clubes e projetos, né, enfim, que nos contratam, são profissionais, clubes que eles já buscam um trabalho, né, assim, consciente, responsável, justamente porque eles estão procurando uma consultoria social. Então, a gente já chega com uma abertura maior, né? Então, sinceramente, a gente sim tem uma abertura para propor inovação, né, nesse trabalho, ressignificar modelos, né, de articulação, de trabalho interdisciplinar, e, enfim, a gente leva um método e também faz adaptações desse método para fazer sentido para as pessoas que estão ali, mas no dia a dia eu entendo que é muito diferente, porque profissionais, né, que estão ali todos os dias com um assistente social, um psicólogo, enfim, um profissional que está ali todo dia, certamente sente uma resistência muito maior, né, então... Vou pegar um gancho nesse caso, Thaís, e a gente viveu algumas experiências interessantes convivendo dentro desses clubes, e uma que me chamou muita atenção foi uma transformação que estava até sendo liderada na época pelo Paulo André, onde ele começou a engajar os jovens até nas responsabilidades do dia a dia. E o que me chamou muita atenção, ele falou assim, Elô, chamou a gente não estava nesse tópico, mas a gente estava acolhendo a iniciativa dele, né? Ele falou assim, por que os meninos levantam, os jovens levantam e não arrumam as suas camas? Por que os jovens levantam e eles não lavam as suas roupas na lavanderia? E ele trocava ideia, até que não for mais íntimo, como é que eu educava o meu filho, que tem 15 anos, né? Então, como é que você vê? Porque, assim, o nível de alegria, na época eles colocaram bicicletas dentro do CT, eles estavam realmente humanizando aquele espaço, mas a partir desse grau de interação que você está dizendo. E até eles foram aprendendo com o processo, e uma coisa que eu acho também super boa prática para a gente seguir, eles colocaram as bicicletas para deslocamento, e quando a bicicleta estragava, eles já convidavam a autorresponsabilização. Então, eu achei aquilo assim, eu falei exato, né? A gente não tá, se a gente fizer em casa, ou se a gente fizer num clube pelos garotos, a gente tira a oportunidade deles se tornarem gente. Como é que está isso no mercado? Você tem visto boas práticas na linha dessa do Rafael, para além do compliance, né? Para além da obediência das leis? Você tem sentido esse mercado crescer, mesmo que for essa sensibilização já procurando, como você disse? Como é que está? Não, muito legal, acho ótimo envolvê-los, inclusive, nas questões bem pontuais e da rotina, porque é na rotina que tudo se faz, né? No dia a dia, naquilo que a gente faz todo dia, né? Não adianta só envolvê-los em grandes coisas e não nas pequenas coisas. Então, eu sou muito adepta a envolvê-los, inclusive, nas limpezas, processos de limpeza, organização, e construir com eles também, né? Então, quando a gente leva isso, a gente atende vários clubes, é engraçado porque quando a gente faz essa política de limpeza e organização, em cada clube tem um nome, em cada clube tem um modelo, não é uma receita de fato, porque a gente senta com eles lá, o que é organização para vocês? O que é limpeza para vocês? E é engraçado, porque alguns tomam a decisão assim, que tem 4 dormindo no quarto, aí eles tomam a decisão que cada dia é um que vai organizar, tirar o lixo e tal. E em outra dinâmica, eles chegam à conclusão que cada um vai fazer uma tarefa, um vai limpar, um vai varrer, outro vai passar pano, outro vai tirar o lixo. Então, assim, a gente deixa isso muito aberto, mas quando eles decidem, entendem o que vai ser feito em cada um desses processos de organização, de limpeza e tal, como que a gente, a partir de agora, vai adquirir esse novo hábito, que também é importante, né, Luísa? Porque ninguém muda do dia para a noite, nem a gente, né? Se a gente quer um novo hábito, a gente vai ter que treinar para isso. E aí eles vão precisar também de uma ajuda, de monitoramento nesse processo de mudança. Então, o que eu percebo no dia a dia, nos clubes, assim, não é fácil, porque são muitos jovens residindo de maneira coletiva, meninos e meninas, assim, imagina, às vezes tem 80, 150, e aí nem sempre, às vezes até os profissionais têm a paciência de sentar e construir um regulamento, mas não têm paciência de fazer o processo de monitoramento, né? E que eles precisam. Você tem um filho de 15 anos, certamente
deve perceber isso no dia a dia. Se você não monitorar a prática e não ajudá-lo a se capacitar nesse processo de mudança, ele vai esquecer disso no segundo, terceiro dia. Então, é assim, dar a mão para todo mundo que pode ajudar, inclusive, nesse processo de acompanhá-los e também sentar e avaliar, né? Ah, passou uma semana, vamos sentar e avaliar como foi, o que precisa mudar, o que precisa ajustar, a gente achou que fosse assim, mas não deu certo, então a gente vai ajustar isso, tal. E acho que quando, depois de um tempo, né, você monitorou, avaliou 2, 3 meses, depois tranquilo, porque já é um hábito cultural, já entrou no processo deles, e aí a gente vai pensar numa outra coisa a se organizar. Mas é o que eu sinto. Antes de passar aqui para o Medina, a gente é um assunto, né, que você me lembra a entrevista que a gente fez com a Lorena sobre o futebol feminino. A gente precisa massificar essa fala, a gente precisa dar acesso, porque no final parece uma coisa simples, mas eu acho que aqui um atleta, e aí Medina fala muito, ele não é só o pé, né? Ele é um ser integral, e se ele não for integral por dentro, técnica, na capacidade de convivência coletiva, na visão estratégica, na formação, certamente nós vamos ver poucos craques, né? E senão vai ser, não tem mais sorte, com tanta tecnologia, com tanta necessidade de interação. Então, muito bacana o trabalho. Medina. Thaís, você, embora jovem, né, você já tem assim, uma longa jornada aí, né, com o seu trabalho aí no esporte, no futebol particularmente, né? Eu convivo com essa área, acho que com certeza algum tempo maior que o seu, né? E eu me lembro que no início, né, lá em 96, 97, que a gente tinha um setor de serviço social com 4 assistentes sociais, né? E era assim muito difícil de selecionar profissionais que não tivessem aquela visão assistencialista, né? Né, a assistente social como uma mãezona dos meninos que estavam longe de casa, né? Isso era muito característico, né? E era uma coisa que me incomodava muito, porque esse papel, né, assistencialista, ele tira a essência dessa busca da autonomia, né, de espaços, até para a própria criatividade, né? E como é que é essa evolução no teu... Você, além, né, você não tem a idade que eu tenho, evidentemente, mas você estudou esse assunto profundamente e sabe, né, dessa raiz assistencialista do serviço social. Tanto que aprendi com você que você não fala assistente social com muita frequência, você fala profissional de serviço social, né? Talvez até para desvincular um pouquinho essa visão assistencialista que o profissional dessa área ainda tem. Como é que você vê hoje essa evolução? É mais fácil você encontrar esse perfil de profissional de serviço social que não seja assistencialista? Sim, professor. O que acontece, né? Como todo o processo de mudança, ele é um pouco lento, principalmente como a gente está falando de uma estrutura, de uma área, de uma história de uma área, né? E que realmente teve o seu início, né? Exatamente vinculado à Igreja Católica, a práticas assistencialistas, mas ele também teve um processo de reconceituação que já faz décadas. Porém, muitos profissionais que ainda estão no mercado dessa época anterior, então, se ele tem mais de 30 anos de formação, ele foi formado em uma outra política, né, em uma outra perspectiva de atuação, então ele tem que, né, passar por esse processo de renovação, e a área por si só. E também, assim, a lente das pessoas para com a área, né? Então, ainda existe muito esse vínculo com a ajuda, né? Muitas vezes eu ainda escuto as pessoas, você é assistente social, que legal ajudar as pessoas, não tem nada a ver com ajuda, né? Na verdade, a gente viabiliza direitos, conecta as pessoas às políticas públicas e sociais que, na verdade, já estão garantidas na própria Constituição, né? Então, na verdade, o que a gente faz é promover, né, articular programas, benefícios, projetos para viabilizar os direitos, que não tem nada a ver com assistência. Mas ainda existem profissionais, mesmo assistentes sociais, né, profissionais de serviço social novos de formação,
por conta de que muitos profissionais que trabalham, na minha visão, além, né, lógico, desse processo histórico, tem a questão que muitos profissionais trabalham como em ONGs, como voluntários, né, ou em um projeto de responsabilidade social em alguma empresa e tal, e aí eles estão nessa prática assistencial, e aí eles acham que isso tem relação com a área. Então, tem a ver um pouco com essa disfunção aí de perspectiva, mas realmente existe muitos profissionais ainda, mas fora os profissionais da área, eu acho que tem muita ainda visão de fora com relação à área, né? E agora, com relação até ao processo do comprometimento e da relação do profissional com o usuário, que a gente chama, que no caso é quem a gente está atendendo, é uma relação muito, tem que ser, né, uma relação muito profunda, porém completamente baseada em princípios éticos. Então, é uma relação que, por mais que pode existir, sim, proximidade de afeto, de vínculo, mas ele existe um limite, né? Então, assim, não é a mãe, e nunca vai ser a mãe, ninguém substitui mãe e pai. Então, a gente não está ali, existe sim, eu ouvi há pouco tempo, inclusive, de um profissional em uma live, enfim, que fulano lá pessoa no clube era a mãe dos meninos, né? E, na verdade, assim, a gente comete um erro tremendo, principalmente com as mães dos meninos, né? Que não morreram, estão lá nas suas casas, e alguém está substituindo o papel dela sem nem mesmo ela ter autorizado. Então, nosso papel não é de mãe, não é de irmã, não é de um processo assistencial, nada desse tipo. Na verdade, a gente tem um papel ali de articular as relações para viabilizar os direitos, e a gente tem, sim, um vínculo forte com esses, principalmente no caso do futebol, com as crianças e adolescentes que estão sendo assistidos, lógico, e por serem adolescentes. Então, claro, a gente vai ter que aproximar muito desse papel para compreender, né, as relações e tudo que influencia ali a vida dele e a participação dele como cidadão. Mas é um vínculo com limite profissional e ético. Ótimo. Thaís, além de sócio aqui da universidade, a minha formação, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia, e a gente usa aqui nas nossas relações cada vez a mediação como uma forma de resolução de conflitos. E eu vi aqui na sua formação que você também tem a formação de mediadora, né? Como você tem usado esse instrumento aí dentro da sua atividade no futebol? De diversos modos, Rafael. Eu sou, na verdade, além de adepta, admiradora dos processos de mediação, de conflitos, justamente porque eles ressignificam os modos de se organizar nessas relações a partir dos conflitos, né? Então, na verdade, o conflito, ao invés de distanciar as pessoas, é uma oportunidade de aproximar. No momento, assim, sinceramente, Rafael, não é tão simples aplicar os métodos de mediação dentro dos espaços esportivos, porque eles precisam realmente funcionar como um método, né? Então, não é um dia que você vai lá e aplica, né? Primeiro, a gente precisa criar um modelo que faça sentido para aquele espaço, para aquelas pessoas. Segundo, todo mundo precisa ser capacitado, a partir daquele momento vai ser desse modo. Eu apliquei uma vez, que foi um dos que eu tive mais sucesso nesse sentido, que foi uma experiência muito significativa para mim, foi num alojamento de um clube. A gente conseguiu aplicar, deu um trabalho enorme, mas valeu a pena, que foi o que a gente fez. Além de capacitar todos os jovens, explicar sobre o processo de mediação, então a gente montou uma capacitação de 10 dias e capacitou todo mundo sobre os princípios da mediação de conflitos. Depois a gente eles nomearam, na verdade, eles escolheram 2 atletas de cada uma das categorias que seriam os mediadores oficiais. Aí esses foram treinados a serem os facilitadores no processo de mediação. Então, qualquer conflito que tinha no alojamento, acionava essa pessoa, lógico que já estava treinada e a gente acompanhava, claro, e aí a gente ia fazer todo o modelo de mediação, que é lindo, né? Porque é transformador. Você dá espaço para os sentimentos, para as falas, entender as necessidades, enfim. Então, assim, realmente é transformador para quem assiste, principalmente para quem passa por esse processo, né? Legal. Interessante. Thaís, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre o ensinamento do Pavan, um indiano do WWF que eu admiro, que ele diz que as empresas e as organizações em geral mudam pelos 3 Ds. Ou porque elas decidem, né? É um design, é uma decisão estratégica, ou é um decreto, são as normas, são as leis, ou uma desgraça, um acidente.
No serviço social, o quanto você vê a evolução dessa indústria no Brasil? Existem mais clubes, especificamente, tomando decisões estratégicas de evoluir nessa área? As normas e os regulamentos têm ajudado ou têm sido a base? E quanto acidentes têm feito esse mercado movimentar? Como é que está esse balanço dos 3Ds para o serviço social tão necessário para a evolução dessa indústria? Elo, realmente os 3Ds faz muito sentido e é representativo, inclusive, aí na prática dessa evolução de contratação de profissionais de serviço social, né, em clubes, até porque um dos anos que tiveram 2 picos de contratação, a gente tem esse estudo pelo acesso que nós fizemos em 2018 e tivemos 2 picos de contratação de serviço social no futebol. O primeiro foi de 2006 a 2007, por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho iniciou um processo de fiscalização nos clubes e a partir daí começaram a fazer as TACs, que é o termo de ajuste de conduta, e dentro desse termo de ajuste de conduta tinham que ter profissionais responsáveis pelo alojamento. Eles não sabiam exatamente quem deveria ser, e muitos clubes acabaram contratando aí os profissionais de serviço social, ou para o alojamento ou para acompanhar a rotina escolar dos meninos. E o segundo pico foi em 2012, por conta do certificado de clube formador. Não porque o certificado tem o requisito, ele não traz a obrigatoriedade da contratação desse profissional. Ele traz de outros profissionais, mas alguns requisitos estão totalmente ligados à nossa prática. Então, favoreceu também muito a contratação. Respondendo a sua pergunta, com certeza, a legislação, o decreto, ele faz muito sentido, né, para um processo evolutivo, aí, seja por... Eu acho que a obrigatoriedade, ele leva a uma ação que, consequentemente, pode trazer uma consciência. Então, na minha opinião, ainda assim, coopera, né, para esse processo evolutivo nesse sentido. E com relação ao terceiro D... Desgraça, acidente. Desgraça, acidente. Eu ia falar acidente, mas era D. Exatamente, desgraça, por conta até, né, do que aconteceu com o Flamengo, a tragédia que aconteceu, né, no alojamento do Flamengo, foi um ano que intensificou muito os processos de fiscalização do Ministério Público e Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Porém, na minha opinião, essas fiscalizações aconteceram muito mais não, somente nos clubes de ponta. Então, assim, os clubes de Série A e Série B. E, na verdade, a maior parte das violações de direitos estão em clubes de menor expressão, ou seja, em clubes que não estão aparentes, né, e que não saem nos jornais e que ninguém está vendo o que está acontecendo. Então, claro que pode ser que realmente a tragédia do Flamengo, ele trouxe uma angústia muito grande para a gente desse processo todo, mas lembrando que, assim, ainda assim, essa estrutura é uma das melhores que a gente tinha no Brasil, né? Que tem no Brasil. Agora, imagine o que a gente não tem no restante, né? A gente vê situações degradantes, a gente vê ainda situações que... não só nos desagrada, mas assim, nos angustia muito, Elo. Coisas assim terríveis, de alojamento com 12 pessoas em um quarto, com um chuveiro para 30 pessoas, com uma refeição por dia, meninos dormindo no colchão sem cama, sem roupa de cama. Então, assim, N violações dentro desses processos, mas que ninguém está vendo, porque esses clubes, na verdade, não estão na TV, né? Não estão nos campeonatos de ponta. Thaís, a gente vai chegando no final desse bate-papo e eu vou pegar esse último gancho seu, que entristece bastante, né, a todos nós, principalmente também aqui a Universidade do Futebol, que acredita na mudança do futebol para transformar uma sociedade inteira. Então, acho que ao invés de pegar, eu vou convidar essa tomada de consciência também de quem nos escuta e para dizer que você e todos esses movimentos em prol da evolução também do serviço social, a gente sabe que muda o mundo, que transforma a sociedade, então conte conosco da universidade, isso é um dos aspectos para quem acredita numa sociedade transformada a partir de um futebol ético, inclusivo e sustentável. Então, você tem aqui a sua casa também, o que a gente puder fazer para disseminar tanto conhecimento, tanta
tantas coisas, e como diz o Medina, também nos é muito caro tudo que você articula e conecta. Então, vou passar para o mestre te dar a mensagem Obrigada, final e quero te Elô. escutar, viu? Até antes de passar a palavra final para você, né, Thaís, eu acho que você pode celebrar, né, após tantos anos assim nessa batalha, né, para valorizar essa atividade, né, que é fundamental, é essencial, né? Mas o que a gente tem para comemorar, acredito, né, não sei, você pode confirmar isso, é que este movimento, né, de profissionais com esse perfil, né, que você descreveu aqui, ele tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, né? Antigamente você contava nos dedos, né, profissionais que tinham nos próprios clubes, né, às vezes até, né, oficialmente tinha o profissional, mas na prática não tinha, né? A gente tem N exemplos disso, né? No serviço social, na psicologia, né? Que é um faz de conta, né? Mas felizmente isso está mudando bastante, né? Gostaria que você, na sua palavra final, confirmasse, né? Acredito que muitos profissionais de serviço social vão ver essa sua entrevista, né? E isso serve de estímulo também, né? De saber que a área está se expandindo, né? E sendo respeitada até pelos próprios clubes, né? Porque muito tempo o serviço social era o último lá a ser considerado, né? Isso a gente tem visto também se transformando nos últimos tempos, né? E muito obrigado, né? Como a Elô já falou, em nome de todos nós aqui, muito obrigado pela tua entrevista, tua contribuição nessa área que é tão cara para você e para nós também aqui da Universidade do Futebol. Obrigada, professor. Obrigada, Elô. Obrigada, Rafael. Nossa, é um imenso mesmo prazer toda vez estar com vocês, porque a conversa flui e a gente aprende. Eu aprendo muito com vocês sempre. E esse espaço que a Universidade do Futebol sempre traz, não só para profissionais, para diversas áreas, né, da humanidades, e eu fico bem feliz mesmo por sempre ter esse espaço, né, esse reconhecimento da prática. E é uma área que eu tenho grande admiração, não só porque é a minha área de atuação, mas porque conheço N profissionais competentes, responsáveis. Hoje tem várias modalidades, né, do esporte com a atuação do profissional de serviço social, mas só em clubes de futebol é uma média de 60 profissionais hoje em clubes, profissionais competentes, responsáveis, que lutam todos os dias, articulam, que pensam em estratégias de enfrentamento o tempo inteiro, que não é fácil, né, as tomadas de decisão com relação aí a enfrentamento das questões de violação de direitos, é bem forte e realmente exige, né, muita insistência, paciência, insistência, né, e muita responsabilidade de fato. Nós temos um coletivo de profissionais de serviço social em clubes, então aí deixa um grande abraço para todos que estiverem assistindo, porque realmente nós somos mais fortes porque sempre estamos juntos, a gente tem vários movimentos de luta e certamente muitas das nossas conquistas foi em prol desse movimento. Então, fico bem feliz e obrigada mesmo pela oportunidade, eu sempre me sinto muito acolhida pela Universidade do Futebol e sempre me sinto aprendendo muito com vocês. Obrigada.